Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Em um calorímetro ideal, são colocados 40 gramas de água a 40 graus Celsius e um bloco de gelo de massa 10 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico? Dados: calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, igual a 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, os extremos de temperatura é menos 20 e 40 graus Celsius. Então, o equilíbrio só pode estar nesse intervalo, entre menos 20 e 40 graus Celsius. Nós sabemos que não pode ser 40 e não pode ser menos 20. Eu vou dividir a resolução desse exercício em 3 partes. A primeira parte será a construção do gráfico do processo endotérmico da quantidade de calor necessária para aquecer 10 gramas de gelo de menos 20 graus Celsius até 40. O esboço do gráfico é esse aqui, ó, né? Lógico, então nós teremos uma parte aqui de calor sensível aqui, que vai fazer o aquecimento do gelo. Aí eu vou ter uma reta inclinada aqui. Depois eu vou ter um patamar, que vai ser a fusão do gelo. E depois o aquecimento, do 0 até o 40. Por que até 40? Porque seria o máximo, né? O extremo superior para a temperatura, né? Lógico que não pode atingir 40, mas poderia atingir muito próximo. Então, primeira coisa, eu vou calcular essa quantidade de calor aqui, ó, que eu vou chamar ela de Q1, a quantidade de calor 1, que é o aquecimento do gelo. Então, preste atenção nessas quantidades de calor aqui, que no finalzinho vai ajudar muito, se vocês lembrar quem que é o Q1. O Q1 é o aquecimento do gelo. Corresponde no gráfico aqui, nesse gráfico aqui, vai corresponder a essa parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui, ó. Esse intervalozinho aqui. O que eu vou calcular é o valor que está aqui, ó. Nós sabemos então que essa primeira quantidade de calor aqui, que nós estamos chamando dela de Q1, é um calor sensível, né, de um processo endotérmico. Por quê? Para o gelo aquecer, ele tem que absorver energia. Então, o processo é endotérmico, né, de aquecimento do menos 20 até o 20. Se é um calor sensível, tem de usar o Q-macete, essa formulazinha aqui, né? Quantidade de calor 1 é igual massa 1, eu estou chamando de massa 1, a massa do gelo, essa primeira massa aqui de 10 gramas. Então, massa do gelo vezes calor específico do gelo vezes variação de temperatura. Então, a massa do gelo é 10 gramas, o calor específico é meio caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura é de menos 20 até 0. Então, vai dar 20. Nós podemos cortar graus Celsius com graus Celsius e sobra caloria. Então, deu quanto? 100 calorias. Então, esse ponto aqui, 100 calorias. É a quantidade de calor necessária para aquecer o gelo. Agora, vou calcular a quantidade de calor latente aqui, que seria necessário para fundir todo o gelo. Então, cálculo da quantidade de calor latente, que nós vamos chamar de Q2. Então, quem que é o Q2? É a quantidade de calor que vai fundir o gelo, né? Do processo endotérmico de fusão total do gelo. Eu vou fundir totalmente o gelo. Então, beleza. Então, se é calor latente, a fórmula é quimolese. A massa, 10 gramas. Calor latente de fusão, falou no exercício, 80 calorias por grama. Aí a gente corta grama com grama, sobra caloria. 10 vezes 80, 800. Beleza, então para derreter o gelo, né, para fundir o gelo, 800 calorias. Mas eu já estava no 100, com mais 800 vai dar 900. Então tem esse patamar aqui, ó, de fusão do gelo.
Então aqui eu teria o Q1, só relembrando, daqui até aqui é o Q2, agora eu vou calcular o Q3. Então beleza, o Q3 daqui até aqui, ele vai ser o quê? É um calor sensível, porque vai variar a temperatura vai sair do zero aqui e vai chegar no 40. Então, e o processo é endotérmico, com absorção de calor. Beleza, então, cálculo da quantidade de calor que é sensível, Q3, do processo endotérmico de aquecimento de 10 gramas de água líquida do 0 até 40 graus Celsius. Beleza, então, a quantidade de calor Q3 é igual à massa, que é a massa 1, né, que era a massa de gelo, 10 gramas, vezes o calor específico. Agora, detalhe é o seguinte, eu coloquei aqui calor específico do gelo, mas não é calor específico do gelo, agora é calor específico da água. Vamos arrumar isso aqui. Aqui eu só tenho água a 0 graus Celsius, aqui eu só tenho gelo a 0 graus Celsius e no intermediário aqui eu tenho água e gelo, né? Quanto mais para a esquerda, mais gelo, e quanto mais para a direita, mais água líquida, que vai derretendo, né? Até derreter todinho. Beleza. Então, aqui, esse calor específico aqui é da água. Eu vou mudar aqui, vou colocar assim, calor específico da água. Eu vou apagar aqui. Então, esse aqui é o calor específico da água. Então, quantidade de calor 3 é massa, 10 gramas do gelo que derreteu, vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Estava no zero aqui, ó. Estava no zero e subiu até 40. Então variou 40 graus Celsius. De 0 até 40 variou 40. Podemos cortar grau Celsius com grau Celsius, grama com grama, sobra caloria. Então 10 vezes 1, 10 vezes 40, 400. 400 cal. Estava no 900, ganhou mais 400, vai para o 1.300. Então, este aqui é o meu gráfico do processo endotérmico. Toda a energia que o objeto, né, que é esses 10 gramas de água, poderia absorver. Teoricamente, poderia absorver. Né? Lógico que não pode absorver os 1.300 certinho, porque o 1.300 o equilíbrio seria a 40 graus Celsius. E nós sabemos que não pode ser no 40 graus Celsius, que um absorve calor e o outro doa calor, né? Então, pode ser do 40 para baixo, até o menos 20. Beleza. A segunda parte da resolução, né, vai ser a construção do gráfico exotérmico, da quantidade de calor liberada para resfriar 40 gramas de água de 40 graus Celsius até menos 20. Beleza, então a água ela está a 40 graus Celsius. Aí eu vou resfriar essa água até 0 graus Celsius. Se for preciso, eu vou congelar essa água todinha, se for necessário. E se for necessário, eu vou abaixar a temperatura até o menos 20. Então, logicamente, o processo exotérmico, a quantidade de energia vai ser liberada, vai ser negativa aqui, ó, né? Então, ela daria desse lado do gráfico aqui. Então, o gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Ele desceria aqui, depois daria um patamar aqui em cima aqui, e depois vinha para cá. Não é isso aqui, ó? Assim, assim, um patamar aqui, e assim, é como se fosse esse gráfico aqui, só que descendo aqui, ó. Bem parecido aqui, ó. Uma reta aqui, um patamar aqui, e depois para cá. Beleza. Só que, para resolver esse exercício com construção do gráfico, eu tenho de fazer os gráficos interceptar. Eles têm de encostar um gráfico no outro. Então, eu vou usar essa energia em módulo. Então, eu vou usar só o lado de cá, né, o primeiro quadrante e o quarto quadrante aqui, né, do plano cartesiano aqui. Por quê? Que aí o gráfico vai interceptar. Para isso, eu vou trabalhar com a energia aqui em módulo. Tá? Então, aqui, ó, esse gráfico será construído só até o momento que interceptar o primeiro gráfico já construído. Então, eu tenho esse primeiro gráfico que eu já construí. Beleza.
pois nessa interceptação eu terei a quantidade de calor trocada pela substância e a temperatura de equilíbrio. Então, olha aqui, eu vou trabalhar do lado de cá, igual eu falei, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Na hora que eu fizer o cálculo da energia liberada pelo 40 gramas de água, se der acima de 1.300, o gráfico vai começar assim. Aí, quer dizer, já intercepta o primeiro gráfico aqui, o gráfico vermelho aqui, nesse ponto aqui. Na hora que intercepta, aí na realidade o processo para. Então essa parte para cá já não existe mais. Se der menos de 1.300, só que for acima de 900, então vai interceptar-se nessa região aqui, mais ou menos, né? Então ele vai encostar num desses pontos aqui, a interceptação vai ser que sim. Beleza. Aí também cessa o processo aqui. Se der entre 100 e 900, aí vai interceptar que sim. Aí já para. Por quê? Já entrou em equilíbrio. Porque nesse patamar aqui, está 0 graus Celsius. Na hora que intercepta, é porque chegou no equilíbrio. Então para aqui. O processo pararia aqui. Mas poderia ser que o gráfico da reação isotérmica desceria, atingiria um ponto menos que 100 e a água começaria a congelar, e na hora que ela atingisse, em contraste com outro gráfico ali, o processo pararia. Por quê? Atingiu o equilíbrio. Na hora que atinge o equilíbrio, o processo para. Então, aí nada para cá existiria. Tá? Daqui para cá não existiria mais. Ou pode acontecer, né, um caso extremo, de a água descer a temperatura, atingir um ponto bem aqui no cantinho aqui, o gelo, a água congelar todinha e ainda começar a descer a temperatura, né? Então o equilíbrio daria, por exemplo, a menos 3, ou menos 5, ou menos 10, né? Daria um valor negativo aqui, ó, nesse ponto aqui seria o ponto de equilíbrio aqui. Então aqui eu coloquei as opções, né? Que como que esse gráfico da reação exotérmica aqui, ó, que eu vou construir, como as alternativas que poderia acontecer, né? Então eu poderia acertar depois do 1.300, ou entre o 1.300 e o 900, ou entre o 100 e o 900, ou abaixo do 100. De tal forma, abaixo do 100 eu poderia tocar antes do 100 e entrar em equilíbrio a 0 graus Celsius, ou tocar antes do 100 e entrar em equilíbrio abaixo do 0 graus Celsius. Então eu teria essas alternativas para o gráfico. Então vamos fazer o cálculo dessa energia, dessa quantidade de calor, né, liberada no processo exotérmico. Então, aqui, ó, cálculo da quantidade de calor, eu chamei essa quantidade de calor aqui, ó, de Q4, do processo exotérmico, de resfriamento de 40 gramas de água líquida, de 40 até 0 graus Celsius. Então, olha aqui, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o que eu chamei de Q4. Então, quem que é o Q4? Seria a quantidade de calor, né, do processo exotérmico. Observe que o Q4, né, a gente fazendo um cálculo aqui do calor sensível, né, porque é uma quantidade. Aqui também não é gelo, aqui é água líquida, aqui, ó, água líquida. Então, aqui eu tinha colocado gelo, mas não é gelo, que isso aqui é água líquida, né, que está diminuindo a temperatura de 40 até 0. Então, olha aqui, isso aqui isso aqui, ó, daqui até aqui é um calor sensível. Então esse verdinho aqui que eu estou traçando aqui agora aqui, ó, né, seria a quantidade de calor sensível da reação exotérmica, só que está em módulo. Eu coloquei em módulo. Então aqui, ó, massa 40 gramas, calor específico da água 1 caloria grama grau Celsius. E a variação de temperatura saiu do 40
saiu do 40 e chegou no zero, então a variação de temperatura é menos 40. Então, beleza. Vou cortar um bocado de coisa aqui, ó. Graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Aí fica 40 vezes 1, 40 vezes menos 40, 1.600 negativo. 1.600 cal. Só que, para que os gráficos se encontrem com o outro, eu não vou jogar desse lado de cá. Aí eu vou trabalhar em módulo. A quantidade de calor, que é 4, está em módulo. E deu 1.600. 1.600 é depois do 1.300. Então, o gráfico tem essa característica aqui, ó. Beleza. Observa onde que se encontra. Encontra aqui, ó. Então, aqui eu vou ter a temperatura de equilíbrio. Quanto ela vale? Não sei ainda. Mas eu sei que ela está ali. A temperatura de equilíbrio está aqui. E essa aqui é a quantidade de calor total, né? A quantidade de calor trocada, né? Para o processo endotérmico, a quantidade de calor absorvida. E para o processo exotérmico, a quantidade de calor liberada, né? Mas a quantidade de calor, ela é comum para os dois aqui, ó, nesse ponto aqui, até aqui. Beleza. Observe que o fenômeno só acontece até a interceptação dos gráficos. Então, olha aqui, o que ocorre na natureza é até aqui. Daqui para cá não existe, não ocorre. Por quê? Porque aqui já atingiu o equilíbrio. A temperatura de equilíbrio aqui, ó. Então, aqui, ó, observe que o fenômeno só acontece até a interceptação dos gráficos. Portanto, nada acontece a partir da linha vertical que passa pela interceptação. Então, eu coloquei essa linha vertical aqui, ó, só para a gente perceber que daqui para cá, ó, essa região de cá eu poderia até apagar, porque ela, na realidade, ela não existe. O que acontece é daqui, dessa linha vertical para a esquerda. Para a direita não acontece nada. Aqui, ó, o gelo, ele absorve 100 gramas de 100 calorias para aquecer até 0 graus Celsius. Depois ele recebe 800 calorias para derreter. E depois ele recebe uma quantidade de calor aqui até chegar no equilíbrio. Então, olha aqui, verifique que a energia do processo endotérmico, ou seja, que o gelo vai absorver, né, para aquecer e tudo, é a soma de Q1 e Q2. Então, o processo... lembra, o Q1 é essa região aqui, ó, que eu pedi para vocês gravar, né? Q1 é essa primeira região aqui. Q2 é essa região aqui. O Q3 seria daqui até aqui, né? Seria essa região aqui. Só que eu nem precisei de traçar aqui, porque eu sei que é da linha vertical para cá, não existe, né? Na realidade não ocorre. Então, o que seria o processo endotérmico? Seria o Q1 mais o Q2 mais esse pedacinho aqui que eu marquei de preto aqui, ó, né? Que vai até essa linha vertical aqui, né? Que eu chamei de Q5. Por que Q5? Porque eu já tinha o Q1, o Q2, o Q3, que seria daqui até aqui, né? O Q4, que seria a do processo exotérmico, seria daqui até aqui, né? O Q4 seria isso aqui. E então, esse pedacinho aqui eu chamei de Q5. Então, observa, o processo endotérmico, ele é Q1 mais Q2 mais Q5. Aqui, ó. Processo endotérmico é Q1 mais Q2 mais Q5. Beleza. A energia do processo exotérmico é igual a Q6. Então, o que é o Q6? É do zero, aqui, ó, do zero até o Q6 aqui. Então, o Q6 é isso tudo aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, essa região aqui. Seria, vou marcar de verdinho aqui só para a gente perceber o que é o Q6. Essa quantidade de calor aqui, ó, daqui até aqui. Seria a quantidade de calor do processo exotérmico, tá? Então, exotérmico é igual a Q6, beleza. Agora, então, eu fiz a primeira etapa. O que eu fiz na primeira etapa? Eu construí o gráfico do processo endotérmico. Na segunda etapa, eu construí o gráfico do processo exotérmico.
Eu verifiquei onde que eles se interceptaram. Agora, eu vou passar para a terceira e última etapa, que seria o quê? Eu vou somar a quantidade de calor absorvida pelo processo endotérmico à quantidade de calor liberada no processo exotérmico. Eu vou somar essas quantidades. Lembrando, né? Essa soma tem que ser igual a zero. Por quê? Porque está num recipiente termicamente isolado. Então, a quantidade de calor que um libera é exatamente igual à quantidade de calor que o outro absorve, né? Só relembrando aqui, ó, né? A energia do processo endotérmico, nós vimos ali agora, é Q1 mais Q2 mais Q5. É do processo exotérmico é igual a Q6. Então, a energia do processo endotérmico mais a energia do processo endotérmico dá zero. Q1 mais Q2 mais Q3 mais o Q6, né, que é essa soma aqui, vai dar zero. Mas quem que é o Q1? Olhando aqui no gráfico aqui, ó, a gente vê que o Q1 é igual a 100. O Q2 é igual a 900. Não é isso? Então, aqui, ó, o Q1 igual a 100. O Q2 igual a 800. E o Q5 aqui? O Q5, eu não tenho o valor dele aqui certinho. Mas eu sei o que? É um calor sensível, que vai fazer a temperatura variar de 0 até o equilíbrio. Então, isso aqui é um calor sensível. Então, vou jogar na fórmulazinha do calor sensível essa partezinha aqui. Então, aqui, ó, quantidade de calor 1, 100. Quantidade de calor 2, 800. A quantidade de calor 5, né, que é o calor sensível lá, é massa 1, que é a massa do gelo, né, que era a massa do gelo, vezes o calor específico da água, agora é o calor específico da água mesmo, porque esse aqui transformou em água, não é isso? Está lá no 0 graus Celsius, vezes a variação de temperatura, eu chamei de variação de temperatura 5, porque está relacionado com esse Q5 aqui, beleza. E o que é o Q6? É a massa 2, quem que é essa massa 2? É a massa de água que está a 40 graus Celsius. O calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. O que eu estou calculando? O Q6. Então, eu estou calculando isso aqui, ó, daqui até aqui. Essa quantidade de energia aqui, ó, que eu marquei ela de verdinho aqui. Ó. Então, essa quantidade de energia está relacionada com esse gráfico aqui, e esse gráfico aqui é para 40 gramas de água que sai do 40 graus Celsius e vem até o ponto de equilíbrio. No caso aqui, ele vai chegar até o ponto de equilíbrio aqui. Quem que é o Q1? 100 caloria. Energia que ele gasta para aquecer o gelo. O Q2? A energia para a fusão do gelo, 800. O Q5? Aquela quantidade de energia lá que eu marquei no gráfico de pretinho lá, né? Que seria pela massa do gelo que vai aquecer, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que vai do 0 até a temperatura de equilíbrio. Então, mais a massa de 40 gramas, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura desses 40 gramas de água, né? Então, repetindo aqui, 100 aqui, 100 aqui, a massa do gelo que vai fundir, que vai aquecer, a massa do gelo que vai aquecer, 10 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura, nesse caso aqui, dessa água aqui, né, dessas 10 gramas de água, ela vai sair do 0 e vai atingir o ponto de equilíbrio. Mais a massa 2, né, que a massa 2 é a massa de 40 gramas de água, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial desses 40 gramas de água, que ela estava a 40 graus Celsius. Agora, vou cortar um bocado de coisa aqui. Observe que aqui, ó,
multiplicação que eu posso cortar. Então, posso cortar essa grama com essa grama. Beleza. Posso cortar, o que mais aqui? Essa grama com essa grama. Tranquilo. Acho que só por enquanto, né? Agora aqui, ó. 100 cal com mais 800 cal, 900 cal. T menos 0 é T. Então, vai ficar 10 cal vezes T. Então, vai ficar 10 cal vezes T sobre graus Celsius. Que aqui está graus Celsius também aqui, né? Beleza. Mais 40 vezes 1, 40. 40 cal dividido por graus Celsius. Então, de cá eu tenho 40 cal dividido por graus Celsius vezes T. Então, vai ficar 40 cal dividido por graus Celsius vezes T. Menos, né, sinais trocados, aqui eu estou fazendo distributivo aqui, ó. Distributivo. Então, aqui eu tenho 40 cal dividido por graus Celsius vezes menos 40 graus Celsius, que dá menos 1.600 caloria vezes graus Celsius dividido por graus Celsius. Então, aqui eu posso cortar aqui, né? Posso cortar este com este aqui. Então, beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui? O que eu fiz, né? Aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho 10 calorias vezes temperatura dividido por graus Celsius. Aqui eu tenho 40 calorias vezes temperatura dividido por graus Celsius. Então, somei isso aqui. São termos semelhantes. Não é isso? Então, 900 cal, vou repetir. Somei esses termos semelhantes aqui, deu 50, menos 1.600 cal, igual a zero. Aí, o meu objetivo é achar o valor da temperatura, né? Que é a temperatura de equilíbrio. Eu deixei isso aqui, joguei esse 1.600 para cá. Na realidade, antes disso, eu já cortei aqui, ó. Cortei aqui as calorias aqui, né? Esse 1.600 está negativo de cá, do lado esquerdo da igualdade. Eu joguei para o lado direito da igualdade e veio positivo, está aqui. O 900, ele está positivo de cá. Eu joguei para cá e ficou negativo. Beleza. Aí, 1.600 dividido por 900 deu 700. Sinais trocados, subtrai e dá o sinal do maior. Está aqui, 700. Esse grau Celsius que estava aqui embaixo, que eu passei multiplicando os 700 aqui. Beleza. Aí ficou 7. Ficou faltando aqui o finalzinho aqui, né? Então, vou terminar aqui na caneta aqui mesmo. Aqui, ficou o que aqui? 700 graus Celsius dividido por 50. Então, fazendo esse cálculo, né, posso cortar aqui e aqui. Então, vai ficar 70 dividido por 5, que deu 14 graus Celsius, que foi a temperatura de equilíbrio. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.